Na presença santa do Senhor, para mais uma vez, Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Cada vez que a gente abrimos a poderosa, a eterna palavra do Senhor, temos a certeza de que o Senhor falará ao nosso coração. Senhor, volta a nossa mente, o nosso coração para as coisas do céu neste momento. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje, certeza, querido, Deus vai falar ao nosso coração nessa noite, né? Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que está escrito. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém. Efésios capítulo 12, 6, versículo 12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, queridos, o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, ele deu um alerta. Ele falou que a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. Veja bem, as pessoas, querido, não tem que lutar um contra o outro, né? As pessoas, a nossa luta aqui está dizendo que é espiritual, né? A nossa luta aqui é espiritualmente. E eu te pergunto, querido, para a gente vencer, né? Para a gente lutar com esse mundo espiritualmente, temos que estar o quê? Espiritualmente também, né? Não tem como a gente lutar contra um mundo espiritual carnalmente, não é verdade? A gente só podemos lutar contra essas forças do mal se a gente estiver ligado espiritualmente, né? Em Gálatas 5 está escrito que a gente não devemos andar segundo as concupiscências da carne, né? Mas temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? E quando a gente estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente já estamos lutando contra essas hostes espirituais da maldade, né? E para a gente lutar contra esse mundo espiritual, Deus ele deixou ferramentas na qual a gente podemos tomar posse para a gente lutar, né, contra esse mundo espiritual. E aqui mesmo em Efésios, mais abaixo, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e cingindo e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja, aqui está dizendo, queridos, que a gente devemos ter essas ferramentas para a gente poder lutar, né? Se a gente estiver preparado com as armaduras de Deus, pode ter certeza, querido, que a vitória é de Cristo, né? A vitória não é nossa, porque nós não temos condições nenhuma de lutar, né? Mas a gente, pelo poder de Deus, a gente podemos, né, revestirmos dessas ferramentas e poder lutar contra essas hostes do mal, né? Só que eu queria, querido, me deter. Volte um capítulo 5, versículo 14, aí mesmo em Efésios, que é o tema da nossa mensagem dessa noite, né? Eu introduzi, né, com o capítulo 6, versículo 12, para a gente ter noção de com quem a gente está lutando, né? Mas aqui agora em Efésios capítulo 5, versículo 14, que é o tema da nossa mensagem, está escrito assim: pelo que diz, desperta tu que dormes,
E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, né? Te iluminará. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que está dando um alerta para nós, né? Ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes, né? Queridos, quantas das pessoas, né, estão dormindo? Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem que gosta de dormir aqui? Fisicamente, né? Fisicamente. Eu acredito, querido, que todo mundo gosta, né? A pessoa trabalha, né? A pessoa trabalha o dia todo, chega em casa, toma aquele banho, vai jantar, né? Que a pessoa cai na cama, é um sono muito bom. Aquela pergunta: que hora? Se eu não colocar o celular para alarmar, eu perco até a hora. É um sono muito bom. Mas eu queria, queridos, te perguntar o seguinte: você acha que o apóstolo Paulo aqui está se referindo a que sono? Você acha que o apóstolo Paulo aqui está se referindo aqui do sono físico ou do sono espiritual? Com certeza, né? Ele está aqui se referindo ao sono espiritual. Aqui ele está dizendo que é para as pessoas que estão dormindo espiritualmente despertar, né? Acordar. E falando sobre isso, eu estava vendo, queridos, o grande reformador Martinho Lutero, ele escreveu algo bastante interessante, que eu estava meditando sobre isso, né? Eu achei bastante interessante, que tem muito a ver com o tema da nossa mensagem dessa noite, né? Martinho Lutero, no tempo ali da Reforma, ele escreveu, na Reforma Protestante, ele escreveu algo bastante interessante, que ele escreveu uma parábola, né? É uma história que ele escreveu. Quando Jesus ele contava uma história, uma parábola, né? Uma parábola, vamos dizer assim, ele queria nos ensinar algo. Da mesma forma, né? Aquele homem de Deus, ele escreveu uma história, uma parábola também, para nos ensinar algo, né? Ele conta nessa história o seguinte: eu queria que vocês, né, que a gente prestasse bastante atenção no que essa história diz e o que ela quer dizer, né, trazendo para os nossos dias, né? Ele diz assim o seguinte, ele escreveu o seguinte, está lá nas 500 ilustrações que ele escreveu. Ele diz ali na história que de repente, um dia, Lúcifer, né, o anjo caído, com quem a gente estamos lutando, né, como a gente acabou de ler aqui em Efésios, ele escreveu que um dia esse anjo ele chamou os seus agentes, os seus súditos, para uma reunião, né? Chamou em uma sala, numa reunião, para prestar conta do seu serviço que eles estavam fazendo, né? E ele ali reuniu todos os anjos caídos ali, e ele ali deu a oportunidade para aqueles anjos prestar conta do seu serviço. E ali ele se assentou e deu a oportunidade para aqueles anjos prestar conta do que eles estavam fazendo. E ali ele deu a oportunidade e de repente um anjo se levantou e disse assim, ia navegando um barco no meio, nas águas do oceano, ia o barco cheio de crente dentro fazendo um trabalho missionário. E de repente eu suscitei as águas ali, agitei uma grande tempestade para que virasse aquele barco e matasse todos os crentes. Eu consegui matar todos aqueles crentes naquele barco. Hoje eles se encontram todos eles nas profundezas do mar. Foi o serviço que eu prestei. Lúcifer de repente levanta e diz assim, foi um bom trabalho, você matou todos eles, mas eles estão salvos. Quer dizer, Lúcifer questionou o trabalho que aquele anjo tinha achado que tinha feito um grande trabalho. Ele questionou, né? Você matou todos eles, mas eles estão salvos. De repente ele deu a oportunidade para que outro anjo se pronunciasse, se falasse o que ele estava fazendo. Se levantou outro e disse assim, eu ia caminhando nas areias do deserto e de repente eu vi uma caravana de crentes fazendo um trabalho missionário e eu suscitei as feras do deserto, aquelas feras que estavam ali e destruíram todos aqueles crentes, mataram todos. Hoje só resta só os ossos deles nas areias do deserto. Lúcifer novamente falou assim, fez um bom trabalho, né? Matou todos eles, mas eles estão salvos. Questionou novamente, querido, o que ele tinha achado que era um grande trabalho, né?
e deu mais uma oportunidade, deu mais outra oportunidade para que outros pronunciassem. Eu quero que você preste bastante atenção, que o foco dessa mensagem está aqui agora. Ele deu uma oportunidade para outro, e outro se levantou do lado e disse assim, preste atenção no que esse outro anjo disse. Eu venho pelejando, há mais de 10 anos para colocar um crente para dormir, e até que fim eu consegui. Queridos, a história conta que diz que Lúcifer se levantou e disse assim, isso que é trabalho. Levantou, aqueles anjos lhe levantaram, bateram palma, gritaram, deram salto, cambalhota e disse que aquilo que era trabalho, botar crente para dormir. Vejam, queridos, sabe o que essa história está querendo dizer? Sabe qual é o foco dessa mensagem? Que o inimigo está disposto, ele está trabalhando 24 horas para fazer as pessoas dormir espiritualmente, né? Eu não quero dizer com essa história que o inimigo ele não quer tirar a vida das pessoas, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Sim, é o trabalho dele, mas ele está mais disposto a botar as pessoas para dormir espiritualmente, né? Essa história quer dizer, queridos, que as pessoas, o inimigo até permite que ela venha para dentro da igreja. Ela venha para a igreja quarta, ela venha sábado, ela venha domingo, mas que a pessoa esteja distante de Deus. Para que as pessoas venham, mas estejam aqui dentro, mas com o pensamento lá fora, né? Ele quer que a pessoa possa até estar aqui dentro, mas com o seu pensamento lá no trabalho, nas suas coisas, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, sabe? Essa história quer dizer que ele tá querendo, querido, que as pessoas fiquem dentro da igreja, mas que elas estejam adormecidas, né? E isso é triste, queridos. É a realidade, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão dormindo espiritualmente, né? E o apóstolo Paulo aqui ele vem dizendo que é para a pessoa despertar, né? Porque se há um tempo, querido, que o inimigo ele está trabalhando 24 horas sem cessar, o tempo é esse, porque a palavra de Deus diz que pouco tempo lhe resta, né? E se pouco tempo resta para ele, você acha que ele não vai fazer de tudo para que as pessoas estejam dormindo espiritualmente? Ele vai fazer de tudo. Você sabe por que ele vai fazer de tudo para que você não entre no céu? Porque ele veio de lá. Ele sabe como é o céu. Ele sabe que o céu é bom, né? Ele sabe que viver ao lado de Deus é uma maravilha. Mas como ele não tem mais chance e oportunidade de poder voltar lá, ele vai fazer de tudo para que eu e você também não entre, né? Mas pelo poder e a misericórdia de Jesus Cristo, a gente vamos vencer essa luta em nome de Jesus. Amém. Né? E essa ilustração, querido, quer dizer isso, né? E a serva do Senhor, Ellen White, ela diz algo bastante interessante. Ela diz que nos últimos dias, que é os dias que a gente estamos vivendo, haverá um grande despertar. Só que, queridos, eu quero chamar a sua atenção para essa frase que ela falou, que nos últimos dias haverá um grande despertar, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe por quê? O problema não está que haverá um grande despertar. O problema está em qual tempo, em qual momento que a pessoa vai despertar, né? Porque eu quero dizer para você nessa noite que o que é que adianta a pessoa despertar em uma hora que não tiver mais oportunidade, né? Como a nossa irmã Giovânia onde pregou lá em Piracema, quando a porta da misericórdia ela já se tiver fechada, não houver mais oportunidade de salvação, o que é que adianta a pessoa despertar nesse tempo, né? Não vai adiantar, né? Se numa reunião, querido, a reunião está marcada para 7 horas, você ou eu chega a 8, 9, não vai adiantar de mais nada, porque já acabou, né? Já acabou a reunião. Da mesma forma, se a gente despertar tarde demais, não vai adiantar, né? Tem relatos bíblicos, né, que a gente lê, que teve pessoas que acordaram, mas acordaram tarde, né? Acordaram tarde demais. Que esse não seja o meu e o seu caso, né? Um relato que diz que esse, né? Ele começou a perceber as coisas, mas já tarde demais. Foi Judas,
né? Ontem o irmão estava até pregando lá no Piracema a respeito de Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus, né? Mas o inimigo tapeou Judas. O inimigo enganou Judas, porque esse é o papel dele, de enganar as pessoas, né? O inimigo começou a colocar na cabeça de Judas o seguinte: você pode vender o seu mestre, pegar o seu dinheirinho e não dar em nada. O inimigo começou a colocar na cabeça de Judas: ó Judas, você pode receber o seu dinheirinho, suas 30 moedas de prata, vender o seu mestre e ó, vai ficar tudo certo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele desaparece, ele pode usar o seu poder, aqueles homens não vão tocar em Jesus. Começou a colocar isso na cabeça, querido, de Judas. E Judas deu ouvido, né? Eu quero dizer que a gente não devemos, querido, dar ouvido para as coisas que o inimigo fala, né? Porque se eu e você der ouvido para as coisas que o inimigo fala, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Eva. Vai acontecer o que aconteceu com Judas. Vai ser enganado, né? Vai ser enganado. E Judas ali deu ouvidos, querido. Deu ouvidos ao que o inimigo plantou na mente dele e no coração dele. E ali Judas começou a pensar: se tem como possibilidade de eu pegar o dinheirinho, né, minhas 30 moedas de prata, que ele gostava do dinheiro, e não dar em nada, ficar por isso mesmo, então eu vou fazer isso. E a gente conhece a história, o que aconteceu, né? Judas ali vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né, achando que ia ser de acordo com como ele planejou, como o inimigo tinha colocado na sua cabeça, né? Mas não foi nada daquilo, né? Quando ele percebeu que realmente Jesus não ia usar do seu poder para ser libertado, né? Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, mas não teria que se cumprir com Judas, podia se cumprir com outro, né? Deixasse para outro, mas Judas deu ouvido, né? E ali, Judas ali cheio, com seu coração cheio, querido, de remorso, vendo o que aqueles homens estavam fazendo com Jesus, né? Maltratando Jesus, batendo em Jesus, cuspindo. Ele começou então a despertar. Judas começou a perceber a besteira que ele tinha feito, querido. E foi até aqueles homens ali, os principais sacerdotes, né? Devolveu o dinheiro ali para que soltasse Jesus. Mas ali já era tarde, né? Já não tinha como mais, né? Aqueles homens falaram assim: não, Judas, nosso trato, eu já lhe dei seu dinheiro, você some daqui, né? Então já fizemos nosso trato, você pode ir embora, porque... E Judas ali, querido, foi até Jesus, né? E Jesus, com seu coração cheio de compaixão: mas Judas, por que você, Judas, logo você, né? Deixasse para outro, né? E Judas saiu dali com seu coração cheio de remorso e foi procurar uma corda para se enforcar. Mas Judas percebeu a besteira que ele tinha feito. As escamas começaram a cair no olho dele, mas já tarde, né? E a gente, querido, a gente percebemos que quantas dessas pessoas acordam, mas em situações tarde demais, né? Quantos pais de famílias vai despertar, vai acordar atrás de umas grades, né? Cometeu a besteira sem pensar, sem raciocinar. Quando ele foi pensar, raciocinar, que ele despertou, já estava atrás de umas grades, já estava preso, né? Quantas famílias são destruídas? Pai de família deixa sua família, quando vai perceber, já perdeu a família, né? Acordou, despertou, mas tarde demais, né? E Judas, querido, foi enganado. Judas foi tapeado, né? O inimigo tapeou Judas. E quantos relatos, querido, a gente vê de pessoas que dormiram, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Quer ver outro exemplo? Jonas ele dormiu, tanto fisicamente como espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem para Jonas, para que ele fosse, e ele não foi, ele foi dormir. Ele dormiu tanto espiritualmente como fisicamente, né? Outro relato: os discípulos, naquela noite, na noite que Jesus tanto precisava deles ali, né, de uma palavra de conforto, né? Jesus ali orando a Deus ali, que se possível fosse passasse o cálice, Jesus ali orando. Jesus falou: ó, vocês fiquem aqui, vocês orem, né? Quando Jesus voltou, aqueles discípulos ali estavam dormindo, fisicamente
e espiritualmente, né? Ellen White diz que, eu estava lendo no livro do Grande Conflito, que se aqueles discípulos, em vez de estar dormindo ali, eles tivessem ali feito o que Jesus falou, tivessem ali orando, ele podia ter dado uma palavra para Jesus de conforto, e as esperanças deles não teriam morrido como morreu, né? Eles teriam, né, forças para suportar o que estava para vir, mas eles dormiram, né? E as pessoas, queridos, estão dormindo espiritualmente, né? Na hora que era para estar acordado, eles estavam dormindo, né? Quantas pessoas, queridos, precisam de despertar, né? E tem um texto de Ellen White que ela escreveu, bastante interessante, eu vou compartilhar com os irmãos nesse momento. Veja que a serva do Senhor escreveu: despertemos, a batalha está sendo travada, a verdade e o erro estão se aproximando do seu conflito final. Marchemos sobre a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel, e combatemos o bom combate da fé e alcancemos as honras eternas, pois a verdade triunfará e podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. As preciosas honras de graça as preciosas horas de graça estão a terminar. Façamos a obra segura para a vida eterna, a fim de que glorifiquemos nosso Pai Celestial e sejamos um instrumento de salvação de almas pelas quais Cristo morreu, né? Que texto forte, né? Ellen White, ela diz que despertemos, né? Despertemos, porque o tempo de a gente despertar, queridos, não é amanhã não. O tempo de a gente despertar é hoje, né? E eu queria ler o último versículo para a gente finalizar, para a gente concluir a mensagem, que se encontra em Romanos capítulo 13. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Todos acharam? Amém? Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Veja, queridos, preste atenção. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, né? Que texto profundo, queridos, né? Que versículo forte. Esse versículo aqui, ele mexe comigo. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que o tempo de despertarmos é agora, né? Aqui está dizendo que o tempo de despertar é agora, porque a nossa salvação, ela se encontra mais perto de que quando a gente aceitamos a fé, né? Cada dia que passa é um dia a menos da volta de Jesus, né? Como deu meu testemunho lá na Piracemão, que a irmã falou ali, né? Eu aceitei a mensagem, né? Eu tive um encontro com Cristo em 2019. De lá para cá, o tempo está mais próximo, né? O tempo está se aproximando, né? E talvez você pode, né? Você pode pensar assim, mas despertar em quê? Eu sei, querido, no que eu preciso despertar. Você sabe no que você precisa despertar, né? Talvez não é grande coisas que a gente precisamos despertar, não. Às vezes é pequenas coisas, né? Mas está escrito que as pequenas raposinhas que destroem a vinha,
né? São os pequenos descuidos, querido. São os pequenos pecados que a gente acha que não tem nada, que não tem problema, que está destruindo a vida, né? São as pequenas coisas. Deus, Ele quer que a gente a cada dia melhore. Se você está bem, se você não precisa despertar de nada, amém, Deus seja louvado. Mas se você reconhecer que você precisa de uma melhora, se você reconhecer que você precisa, não, obrigado, meu Deus, eu preciso despertar de alguma coisa. Meu Deus, eu preciso despertar nisso aqui. Meu Deus, eu preciso despertar em tal coisa. Essa é a oportunidade, querido. Deus, Ele está dando essa oportunidade para mim e para você nessa noite. Amém. Porque o tempo hoje ele é oportuno. Quem desperta hoje está no tempo da graça, querido. Hoje é o tempo de despertar. Porque no dia que a porta da misericórdia ela se fechar, que Apocalipse 22:11 se cumprir, que quem é justo continue justo, quem é sujo continue sujo, sabe o que é que vai acontecer? Não há chance mais de salvação. E o que é que vai adiantar a pessoa despertar? Não é verdade? O inimigo das nossas almas hoje, sabe o que é que ele faz? Ele faz de tudo, querido, para que as pessoas estejam dormindo. Sabe o que ele faz? Ele pega as pessoas e coloca dentro de uma rede, sabe o que faz? Faz isso aqui, ó, unir as pessoas, para que as pessoas possam dormir no tempo da graça. Para que no dia que o tempo da misericórdia ela se infindar, você sabe o que ele vai fazer? Essa rede que ele balançava as pessoas para que a pessoa dormisse, ele vai fazer assim, ó, ele vai pegar essa rede e vai virar de cabeça para baixo, para que a pessoa caia, vai chutar a pessoa para que a pessoa acorde mais tarde demais, né? Mas graças a Deus, querido, que essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem de despertamento. Amém. Em um tempo de graça. Amém. Né? E eu louvo a Deus, porque essa mensagem primeiro ela mexeu comigo. Essa mensagem eu reconheço que eu preciso de algumas melhoras. E quando a gente reconhecemos, querido, aonde a gente precisamos melhorar, Deus ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda para que a gente possa melhorar cada dia mais, né? Só não muda as pessoas que acham, que dizem assim, eu não preciso melhorar de nada não, do jeito que eu estou tá bom. A pessoa não reconhece uma necessidade de mudança. A gente precisamos melhorar cada dia mais. Se você está bem, amém, melhore, permaneça melhor ainda, né? A perfeição ela nunca é demais, a santificação ela nunca é demais, né? Está escrito na palavra do Senhor que a gente temos que ser como a luz da aurora, brilhar cada dia mais até ser dia perfeito, né? E essa é a oportunidade que Deus dá para mim e para você nessa noite. Amém. Se você, querido, sente um desejo no seu coração nessa noite de você sair daqui e dizer assim, Senhor, eu preciso melhorar. Se você sair daqui dessa noite e dizer assim, Senhor, eu precisava despertar naquela pequena coisa, e a mensagem veio de encontro ao meu coração, essa mensagem foi para mim, meu Deus, me ajude. Pode ter certeza que Deus ele vai te ajudar. Amém. E pelo poder de Jesus Cristo, você e eu vamos vencer. Amém. Amém? Vai ter um louvor? Nesse momento, quando o louvor for tocar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos,
Amém. Deus seja louvado. Sair daqui dessa igreja hoje, nessa noite, o nosso pensamento e a cada dia a gente está mais perto de Cristo, né? Porque quando a gente estamos perto de Cristo, a gente temos a certeza, a segurança que a vitória é certa, né? A palavra de Deus diz que se ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. E pode ter a certeza, querido, que Deus, Ele falou ao nosso coração nessa noite. Amém. Feche os seus olhos que a gente iremos orar. Santo e amado Deus e eterno Pai. Amém. Querido Deus, reconhecemos, Pai, que somos falhos, somos pecadores, erramos, mas temos a certeza também, meu Deus, que a Tua misericórdia, o Teu amor, Ele é sem limite. Amém. O trono da Tua graça, ela é regido por justiça e misericórdia. Glória a Deus. Meu Deus, isso é o que conforta o nosso coração. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque, meu Deus, hoje é o tempo de a gente melhorar. Hoje é o tempo, meu Deus, de a gente despertar. Amém. Meu Deus, se algum irmão nessa noite aqui, se, meu Deus, se por acaso a gente estiver dormindo, ó Deus, em alguma área da nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nos desperta. Em nome de Jesus. Ó Senhor, por favor, queremos, ó Pai, a cada dia brilhar como a luz da aurora. Amém. Ó Deus, para que naquele grande dia a gente possamos estar de pé. Amém. Poder ver o nosso amado e querido Jesus Cristo face a face. Louvado seja Deus. Poder se prostrar aos seus pés e adorá-lo, porque Ele é digno, Pai. Oh Deus, esse pouquinho de tempo, Pai, que nos resta, nos ajuda, Deus, a nos preparar, Amém. a estarmos preparados, Pai. Amém. Porque, meu Deus, que a gente não venha ser pegos desprevenidos, Verdade. que a gente, meu Deus, não venha ser pego despercebido, desatento. Amém. Porque o Senhor tem falado no nosso coração a todo tempo. Amém. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele está atuando, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, porque esse é o tempo da graça. Mas chegará um tempo que as pessoas irão de um lado ao outro e sairão de mar a mar e não encontrarão a palavra do Senhor. Misericórdia. As pessoas, meu Deus, terão sede e fome da palavra do Senhor. Mas, meu Deus, que a gente não seja o nosso caso, que a gente possamos estar, Deus, preparado, que as palavras de Cristo Jesus estejam no nosso coração, Amém. que a santa lei do nosso Deus ela esteja escrita, meu Deus, no nosso coração. Amém, O Deus. caráter de Cristo possa estar, meu Deus, gravado na nossa mente, Pai. Amém. Por favor, meu Deus, nos afasta, Pai, de tudo que é mal. Que o Senhor nos revista, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, com as armaduras de Deus, Pai. Amém. Que o céu, temos a certeza que temos um céu ao nosso favor. Amém. Meu Deus, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Por favor, Deus, nos ajuda, Pai. Que a gente saiamos daqui, meu Deus, da casa do Senhor nessa noite, com a certeza que o Senhor falou no nosso coração. Com a certeza, meu Deus, que a gente temos que melhorar, Pai. Porque quando a gente reconhecemos que há uma necessidade de melhora, a gente sabemos que a gente precisamos melhorar cada vez mais. E quando a gente reconhecemos isso é sinal de humildade, Pai. Amém. E temos que ser humilde, Pai. Por favor, Deus, nos ajuda, nos leva para os nossos lares, Amém. pela paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, ela esteja a cada dia se renovando em nossa vida. Por favor, meu Deus, que os teus poderosos anjos possam nos proteger, nos guardar, meu Deus, de todo o mal. Pai, muito obrigado pelas tuas benditas promessas, porque as promessas do Senhor, ela alegra o nosso coração. Obrigado. As tuas palavras, meu Deus, as tuas promessas, ela deixa o nosso coração vibrante de esperança. Amém. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, que Amém. reina, vive para todos sempre. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém.